Um bilionário vê uma garçonete solitária, chorando no túmulo de sua esposa. O que acontece em seguida muda tudo. E se a dor de perder alguém próximo colocasse cara a cara com uma conexão inesperada, uma segunda chance na vida e um amor que você nunca viu chegando? Jake Montgomery era um nome que impunha respeito. Aos 45 anos, ele era o arquiteto de um império financeiro, um bilionário cujo rosto estampava as capas da Forbes e da Fortune. Sua cobertura tinha vista para o horizonte de Manhattan. Seu jato particular estava sempre abastecido, e seu nome abria portas com as quais outros só podiam sonhar, mas nada disso importava. Não mais, não desde Emily, 3 anos atrás. Emily Montgomery, sua esposa, sua confidente, seu tudo, foi tirada dele por um ataque cardíaco repentino. Em um momento ela estava rindo de sua terrível tentativa de fazer panquecas, no outro ela se foi. Os paramédicos, o hospital, o cheiro estéril do desinfetante, tudo se transformou em um pesadelo do qual ele não conseguia acordar. Jake havia construído um império, mas não conseguia salvá-los. Esse fracasso assombrava como um fantasma, pairando em cada espaço vazio de sua vida. Ele parou de dar jantares de gala, parou de chamar sua irmã de Clary ou seu velho amigo de faculdade de Mark. Sua empresa, Montgomery Enterprises, estava no piloto automático, administrada por uma equipe leal que cuidava de sua dor na ponta dos pés. O mundo de Jake havia encolhido para um único ritual. Todo sábado ele dirigia até o cemitério Willow Creek, um cemitério tranquilo nos arredores da cidade, para visitar o túmulo de Emily. Ele ficava lá traçando as letras gravadas de seu nome, sussurrando desculpas por coisas que ele não podia mudar. Este sábado não era diferente, ou assim ele pensava. O céu estava cinza opaco, o ar pesado com a perspectiva de chuva. Jake estacionou sua elegante Mercedes preta e pegou o caminho familiar até a lápide de Emily. Ele não carregava flores. Emily sempre disse que elas eram um desperdício se apenas murchassem. Em vez disso, ele trouxe memórias, quebradas, imperfeitas, que cortavam mais fundo a cada visita, enquanto ele se ajoelhava para tirar. As folhas do granito, um som alcançou seu ouvido, um soluço suave, mas penetrante, carregado pelo vento. Jake olhou para cima, franzindo a testa. O cemitério costumava estar deserto, exceto por um zelador ocasional, mas lá, sob um velho carvalho, estava sentada uma jovem, com os cabelos escuros grudados no rosto pela garoa, os ombros tremendo de tristeza. Ela agarrava uma única margarida, cujas pétalas pendiam como sua alma. Jake hesitou. Isso não era da sua conta. Ele não era do tipo que interferia, mas algo nela, talvez a forma como sua dor espelhava a dele, não o deixava ir. Ele a observou pressionar a testa contra uma lápide, seu sussurro perdido no vento. Contra seu bom senso, ele se levantou e caminhou em sua direção. Com licença, disse Jake, a voz baixa e quase engolida pela chuva. Você está bem. A mulher pulou. Sua cabeça se ergueu de repente, seu rosto pálido, seus olhos castanhos avermelhados, arregalados de surpresa. Ela não podia ter mais de 25 anos. Ela usava um casaco azul desbotado e tênis gastos, um crachá de restaurante preso ao peito que dizia: Lily, estou bem, estou bem. Ela gaguejou, enxugando os olhos com as costas da mão. Eu estava apenas visitando. Jake assentiu e olhou para a lápide. Margaret Ione Dawson, mãe amada, 1965, 2024. As datas o atingiram como uma tonelada de tijolos. Ela tinha sido jovem, muito jovem. Sinto muito, ele disse. Ele se sentiu inadequado. Eu não queria me intrometer. Eu só sei como é. Lily o estudou, seu olhar desconfiado. Mas curioso, você também perdeu alguém. Minha esposa, Jake disse. A confissão, um rugido 3 anos atrás. Eu venho toda semana aqui. A expressão de Lily se suavizou. Um lampejo de compreensão passou entre eles. Estou aqui pela minha mãe. Ela morreu há alguns meses. Câncer. A palavra pairava pesada no ar. Jake não sabia o que dizer. Então nem tentou. Em vez disso, gesticulou para o chão ao lado dela. Você se importa se eu me sentar? Ela hesitou. Depois assentiu. Jake afundou na grama molhada, ignorando por um instante a umidade que penetrava em seu casaco caro. Ficaram em silêncio. A chuva o cercava com um tamborilar constante. Sou Jake, disse ele finalmente. Lily, ela respondeu, sua voz quase um sussurro. Não disseram muito depois disso. A chuva falou, preenchendo o espaço entre 2 estranhos presos na dor.
Quando Lily se levantou para ir embora, Jake sentiu uma pontada inesperada. Ele não queria que aquele momento, aquela conexão frágil, acabasse. Você estará aqui na semana que vem? Perguntou, surpreendendo a si mesmo. Lily olhou para trás, seus olhos buscando os dele. Talvez, disse ela, e desapareceu na névoa. Jake não conseguia parar de pensar nela. Lily, sua força silenciosa, sua dor exposta, ela permaneceu com ele, um raio de luz em seu mundo sombrio. Na segunda-feira, ele foi de carro até a lanchonete onde ela trabalhava. Um lugar pequeno e reto chamado Sonis, com letreiro de neon e um padrão xadrez no chão. Ele disse a si mesmo que era apenas curiosidade, mas, no fundo, sabia que não. Lá dentro, estava quente e movimentado, repleto do tilintar de pratos e do zumbido das conversas. Lily estava atrás do balcão, servindo café para o motorista de caminhão com um sorriso cansado. Ela parecia diferente ali, menos frágil, mais controlada, mas seus olhos ainda irradiavam aquela tristeza silenciosa. Jake sentou-se em uma mesa, sentindo-se deslocado em seu terno sob medida. Quando Lily se aproximou, seus olhos se arregalaram ao reconhecê-lo. Você, disse ela, com um leve sorriso nos lábios. Eu não esperava vê-lo aqui. Eu precisava de um café, disse Jake, embora não tivesse tocado no cardápio. Você trabalha aqui há muito tempo. 5 anos, disse ela, colocando uma xícara à sua frente. Paga as contas, me mantém ocupado. Ele assentiu, sentindo que a história continuaria na hora seguinte, entre refeições e momentos roubados. À medida que a refeição diminuía, eles conversavam. Lily lhe contou sobre sua vida em um pequeno apartamento onde sua mãe trabalhava em turnos dobrados para sustentar seu irmão mais novo, Ethan, que tinha apenas 16 anos e lutava contra a leucemia. Sua voz falhou ao mencionar o diagnóstico de Ethan, e Jake sentiu uma dor familiar, uma impotência diante da perda. Em troca, Jake compartilhou fragmentos de sua própria vida, não a parte com o bilionário, que ele omitiu, mas as coisas reais, como ele e Emily se conheceram na faculdade, como ela o provocava por seu péssimo gosto musical, como ele daria tudo por mais um dia com ela. Lily realmente ouviu, sem tirar os olhos dos dele. Quando Jake foi embora, a chuva havia parado e o mundo parecia um pouco mais leve. Ele não pediu para vê-la novamente, mas sabia que voltaria nas próximas semanas. Jake e Lily entraram em uma rotina tranquila. Todos os sábados, eles se encontravam no cemitério, sentados ao lado de seus respectivos túmulos e compartilhando histórias das pessoas que haviam perdido. Jake contou a Lily sobre o amor de Emily pela pintura, como ela havia enchido a casa com telas coloridas. Lily falou do talento da mãe para a confeitaria, como o cheiro de biscoitos frescos ainda lhe trazia lágrimas aos olhos. As conversas se tornaram mais profundas e pessoais. Jake admitiu como se dedicou ao trabalho após a morte de Emily, tentando escapar da culpa. Lily confessou que havia se esquecido da mãe durante a doença. Esbarraram um no outro, oprimidos pelo medo e pela responsabilidade. Cada revelação era uma pedra removida dos muros que haviam construído ao redor de seus corações. Um dia, enquanto estavam sentados sob o carvalho, Lily se virou para Jake, com uma expressão séria. Você acha que isso nunca para de doer? Jake pensou por um momento, seu olhar na lápide de Emily. Acho que não vai, mas talvez se torne mais fácil de suportar. Lily assentiu. Seus olhos brilharam. Quero acreditar que a conexão deles não era romântica, ainda não. Era algo mais puro, um entendimento compartilhado que nenhum dos dois esperava. Jake começou a visitar o restaurante com mais frequência, não apenas para tomar café, mas para fazer companhia a Lily. Ele sentou-se em sua cabine habitual, observando-a se mover com uma graça silenciosa, se perguntando como alguém tão jovem conseguia suportar tanto. Num sábado, quando as folhas começaram a dourar, Jake chegou ao cemitério e encontrou Lily já lá. Seu rosto estava pálido e abatido. Ela não estava chorando, mas suas mãos tremiam enquanto segurava uma carta. Você está bem? Perguntou Jake, que sentou Lily ao lado dela, balançando a cabeça. Sua voz era quase inaudível. O estado de Ethan está piorando. Os médicos dizem que ele pode não sobreviver ao Natal. Jake sentiu um aperto no peito. Ele nunca tinha conhecido Ethan, mas o amor de Lily pelo irmão era como uma coisa viva, entrelaçado em cada história que ela contava. Sinto muito, Lily.
Ela olhou para ele, com os olhos penetrantes. Eu fico pensando que se eu tivesse estado lá pela mamãe, realmente lá, talvez eu soubesse como ajudá-lo, mas eu tinha tanto medo de Jake que a afastei quando ela precisou de mim. As palavras atingiram Jake como um espelho. Ele pensou em Emily, nas noites em que ficava até tarde no escritório, nas brigas que deixavam sem solução. Eu conheço essa culpa, disse ele baixinho. Emily e eu não éramos perfeitas. Perto do fim, nos afastamos. Eu estava sempre trabalhando, sempre distraído. Achei que tínhamos tempo para consertar isso. Então ela se foi. Lily estendeu a mão para ele, seu toque hesitante, mas caloroso. Você a amava, é isso que importa. Jake olhou para ela, com a garganta apertada. Você também amava sua mãe. Não deixe seus erros definirem você. Pela primeira vez, eles se abraçaram, não como amantes, mas como duas pessoas se agarrando à esperança em uma tempestade de luto. Naquele momento, Jake tomou uma decisão. Ele tinha os meios para ajudar. Dinheiro, recursos, contatos. Ele havia fugido de sua riqueza, envergonhado de sua inutilidade. Ele não queria salvar Emily, mas talvez pudesse salvar outra pessoa. Na semana seguinte, Jake se reuniu com seus advogados e fundou a Fundação Emily Montgomery, uma instituição de caridade que apoia famílias com doenças terminais. Ele investiu milhões na fundação para pagar contas médicas, aconselhamento e pesquisas. Ele não contou a Lily no início. Queria que fosse genuíno, não um gesto, para impressioná-la. Quando ele finalmente lhe contou a novidade, eles estavam no restaurante. A multidão da madrugada estava diminuindo. Lily o encarou. Sua cafeteira havia congelado no meio do serviço. Você fez isso pela Emily. Por ela, disse Jake. E por pessoas como você, Ethan. Não posso mudar o passado, mas talvez eu possa fazer a diferença agora. Os olhos de Lily se encheram de lágrimas, mas ela deu um sorriso genuíno e despreparado que fez o coração de Jake cantar. Você é um bom homem, Jake Montgomery. Ele riu, o som enferrujado. Tento me inspirar nas ações de Jake. Lily criou um grupo de apoio ao luto no centro comunitário local. Ela o chamou de Corações Curados, um lugar onde as pessoas podiam compartilhar suas histórias sem serem julgadas. Jake compareceu à primeira reunião. Sentou-se em uma cadeira dobrável entre estranhos e ouviu sua dor. Era crua, caótica e estranhamente catártica. Suas vidas se entrelaçavam não apenas em seu luto, mas também em seu destino. Jake se viu sorrindo mais e dormindo melhor. O riso de Lily se tornou um som. Ele ansiava por sua resiliência, um farol de luz a seguir, mas nenhum dos dois falou sobre mudança em seus sentimentos, com medo de nomear algo tão frágil. Meses se passaram e o estado de Ethan piorou. Lily passava cada minuto livre no hospital, sua esperança desaparecendo. Jake fez o que pôde, pagou por tratamentos experimentais, pediu favores, mas sabia que dinheiro não compra milagres. Então, um dia, tudo mudou. Lily invadiu o restaurante, com o rosto iluminado pela descrença. Jake, você não vai acreditar. Os exames do Ethan deram negativo. O câncer está em remissão. Os médicos não entendem, mas ele vai viver. Jake olhou fixamente, atordoado. Isso é inacreditável. Lily riu, um som tão cheio de vida que preencheu o restaurante. Eu sei que parece loucura, mas acho que depende de você, da sua bondade, do seu apoio. Isso me deu força. De alguma forma, chegou até Ethan. Eu sei que foi. Jake balançou a cabeça humildemente. Eu não fiz nada. Esta é a luta do Ethan e sua, mas Lily não quis ouvir. Ela o abraçou, um abraço apertado e intransigente pela primeira vez. Jake sentiu o peso da sua dor se dissipar e ser substituído por algo novo, algo quente, algo esperançoso, algo vivo naquela noite, enquanto estavam sentados no estacionamento do restaurante. Lily olhou para Jake com uma mistura de medo e determinação. Pensei em voltar para a faculdade para fazer trabalho social. Quero ajudar pessoas como você, mas tenho medo de ser tarde demais. Jake pegou a mão dela, com a voz firme. Nunca é tarde demais, Lily. Você já mudou a minha vida. Você pode fazer qualquer coisa. Ela sorriu, e em seus olhos ele viu um futuro que não ousara imaginar. Um ano depois, Jake esteve ao lado do túmulo de Emily pela última vez. O cemitério.